Eu queria só dar algumas palavrinhas antes de passar a palavra para quem de fato veio aqui para falar, que são os artistas expositores. Só para dizer que essa é a terceira mostra, né, desse projeto Correspondências, que sempre parte da ideia de um convite que a Maria Vilares faz a artistas amigos, né? E toda a exposição ela parte desse diálogo desses artistas convidados com o trabalho da Maria. Nesse espaço que foi concebido por ela e que foi projetado pelo companheiro dela, o José Luiz Fleury, que está aqui ao meu lado, que projetou esse espaço lindamente. E a gente sempre gosta de relembrar, né, que antes de mais nada a gente tem esse espaço, né? E dentro desse espaço a gente pode realizar isso tudo que a gente está realizando. Eu também queria destacar especialmente que essas exposições elas têm um caráter muito interessante, porque todo mundo que participou diretamente, desde a concepção até a montagem, é artista visual. Né? Isso também não é uma coisa comum de acontecer. Então, além dos artistas expositores, o curador é artista, o Matheus, que fez o vídeo, além de ser um artista da audiovisual, ele também é gravador, ele também é músico, baterista. O João, né, que já foi apresentado, a Andréia, que é a produtora, que também é pintora, está ali em cima, né? O Luiz, que foi um montador, que é escultor também, um escultor espetacular, né? Então, todos que participaram ativamente, né, da montagem, da concepção, são artistas. Isso permitiu que essa exposição realmente fosse produto de uma cooperação muito rica e profícua entre esses olhares de artistas, né? Então, eu me lembro, porque, por exemplo, esse trabalho da Maria aqui, olhando, você pode até imaginar que foi feito meio assim, prega esse aqui, prega esse ali, mas não, tudo isso foi projetado milímetro a milímetro, né? Num plano, e depois foi transportado para a parede, né? E o Luiz era esse sujeito, tem essa capacidade de falar, bom, esse trabalho está a 86 centímetros, 4 milímetros do eixo lateral e a 3 metros e 45 centímetros e 2 milímetros do teto, e ele colocava exatamente no lugar, né? Eu lembro também da Andréia, a gente tinha um projeto para colocar aquele trabalho do Ulisses, que é o célula-tronco, que é aquele que fica suspenso ali. A gente ia colocar, imaginar uma coisa mirabolante, puxar uns cabos de aço lá de cima e tal. E ela trouxe essa ideia desse gancho, que é um ímã, é um super ímã, que é um gancho. E aí a gente tinha dúvida se isso ia aguentar o trabalho, né? E daí a gente falou, vamos pendurar aqui no baixo, né? Só para a gente ver se a coisa segura. E não tinha chegado aí no cabo de aço, essa corda velha aqui, vamos usar tal, né? Aí ela colocou o gancho lá e pendurou, só para a gente ver se esse negócio segurava. Daí, né, eu e o Ulisses, a gente olhou e falou, pô, tá ótimo. Tá ótimo, é aqui mesmo, vai ficar com essa corda e tudo, assim, né? Mas era o espírito do Ulisses, né? Exato. Mas é isso, eu acho que quando tem muitos artistas trabalhando juntos, acho que tem essa qualidade de escuta muito, é como um grupo musical, né? Tá todo mundo muito atento ao que o outro está fazendo, né? E isso eu acho muito gratificante participar dos projetos aqui por conta disso, porque existe essa abertura
e essa generosidade entre todos que participam, né? O Périgo, por exemplo, quando fui no ateliê dele, ele já tinha um projeto prontinho, assim, desenhado milimetricamente, né? E eu, quando olhei aqui, eu falei, poxa, mas é isso aí mesmo, né? E acolhi integralmente, assim, sei lá, incluí alguns trabalhos ali que estavam previstos, mas, no geral, é exatamente o que ele queria. Então, essa dinâmica, eu acho especial e por conta desse espaço, porque não é uma galeria e não é um museu, é um espaço que, no fundo, tem uma conexão forte com o fazer, com o ateliê, né? É uma extensão, de certa forma, do ateliê da Bahia, né? A gente tem ali assim, um ateliê de gravura, a gente tem um projeto, o projeto de fazer residências aqui, então isso permite com que a gente estabeleça uma relação mais solta e mais experimental com o ato de expor, né? E eu procuro também, como curador, né, me apoiar muito no meu lugar de artista, né? Então, eu procuro também desenhar junto com os demais artistas expositores, né? Então, de certa forma, tem um trabalho também de desenho aqui, né? Na escolha das obras e na disposição das obras, mas também no texto, né? Eu acho muito, hoje em dia, cansativo aqueles textos de curador, né? Que estão ou exaltando ou apresentando os artistas, né? Ou então, enfim, trazendo conceitos que justifiquem as escolhas, tal, embora, enfim, isso faça sentido em um determinado meio. Eu acho interessante que a fala do curador, por essa situação específica de que somos todos artistas, ela apareça como uma provocação, como mais um trabalho, mais uma obra entre as obras da exposição, né? Então foi um pouco com esse espírito que eu produzi o texto que vocês têm na mão. E eu queria, por conta disso, vamos dizer, em vez de falar, bom, quais foram os conceitos que pautaram as minhas escolhas, né? Porque eu acho que não é o caso. Eu gostaria de justamente fazer uma provocação para todos e propor o seguinte: aí vocês me dizem se querem fazer ou não, ou melhor, quem quiser fazer faz, quem não quiser fazer não faz. Isso não vai durar muito tempo. Se vocês pegarem esse folder que eu entreguei para vocês, você tem aí, Maria? Não. Aqui, ó. Preciso pegar meu óculos. Bom, eu quando imaginei isso, imaginei que a gente teria bem menos gente, né? Mas a gente vai tentar fazer mesmo assim. Pensando na ideia de uma espiral, então começa com esse círculo aqui, começa com esse círculo, mas quando chega ali pode de repente fazer um zigue-zague até lá no fim. Eu queria propor o seguinte. Cuidado aí. Sim, estou percebendo. Cada um de nós, a proposta é que leia um trecho desse texto, a gente vai passando de um para o outro. Vocês vão ver que são pequenas frases que estão sempre separadas por vírgula. Então, cada célula, cada átomo, cada fibra. Então, a minha proposta é o seguinte, eu falo cada célula, e assim vai. Só que tem uma dificuldade a mais. A cada 4 frases, na quarta, todo mundo fala ao mesmo tempo. Ótimo. Certo? Entendi. Então vai Entendi. Então 1, 2, 3, quando chegar na quarta, todo mundo fala ao mesmo tempo. Exatamente. Aí a quinta, vocês falam só uma pessoa, na oitava, todo mundo fala ao mesmo tempo, até chegar no final.
Obrigado. Tá bom? Prontos para começar? Dá. Então, ó, só para combinar, a gente vai começar... Vamos começar por aqui, vai? Ou por aqui? Por ali. Por aqui, né? Então, começar por jogo. Oi? Tem. Ah, enquanto acende... É aqui, Amanda. É uma dessas aí. Tem que... Tá escrito aí, teleiro. Tá... Não, essa não é boa. Ah, não, é que também tiramos as luzes daí. Ah, é? Você acabou de... Isso, acende assim. Isso. Não, essa não. Então tá, então ficamos assim mesmo. Levanta assim que se enxerga. Você vai falar. Eu vou ter que pular. Então vamos lá, vamos começar? Aí você vai começar no Ernesto. Vai começar com ele. Eu vou começar. Se alguém não estiver enxergando... Continua. Aí a gente improvisa. O quê? Peraí, estamos esperando isso. Vai ter um montão. Isso foi pegar o bloco. Não tem. Mas já teve o nosso, né? Vai, Ulisses. Então, começamos. Cada célula, Cada ato, cada fibra. Cada gota da mesma antiga água. A antiga água. Cada respiração, Antiga água. antiga água. Antiga. Esse faz parte da frase. Da frase que falamos todos juntos. Aí começa outra. Cada respiração em que o fora e o dentro se misturam. Próximo aí. Cada partícula deglutida. Cada enzima, Cada feixe elétrico animar o músculo cansado. Cada ínfimo. Cada ínfimo ser que habita o sangue. Vem, boca. Cada pedaço de alimento mastigado. Isso, vai você. Pode ser. Isso. Cada passo. Cada Tudo pausa bem. e cada música dançada. Cada noite repousada repousada numa minha fronha graça. gasta. Cada sonho. Cada toque cálido. Também antigo. Cada flor derretida entre as palhas de um livro. Cada grito. Cada nome. Quem? Cada camisa e cada meia. Cada cama que dorme aos pés do dono. Cada gosto. Cada dia. Cada lembrança. Cada ganho e cada perda. Cada prece. No polido. Polido copo. Próximo. Cada rodovio e cada pátio iluminado pela lua basta. Continua. E cada clichê como um pátio iluminado pela lua basta. Cada gesto ridículo. Cada pedra e cada concha, esquecidas no fundo de uma gaveta. Cada imagem da memória. Cada suspiro e amor. Cada vez que julgaste ser outro,
quando estavas a ser tudo aquilo do qual participas sempre. Muito obrigado. Então, eu gostaria de passar a palavra para os artistas, expositores, dizendo que a ideia é a gente estabelecer uma conversa. Então, quem quiser fazer perguntas ou tiver alguma observação, algum comentário, fique à vontade para fazer, tá? E aqui entre nós também, a gente vai conversando, tá certo? Queria só, antes disso, agradecer duas pessoas das quais eu não falei, que é a Amanda e a Ana, que estão fazendo a assessoria de imprensa e a gestão das redes sociais da exposição, e que, em grande parte, são responsáveis por a gente ter esse grupo grande e generoso na atividade de hoje. Obrigado. E esqueci também do Tom. Então, no grupo dos artistas, né, esqueci só de uma pessoa importantíssima, que é o Tomé, que fez o projeto gráfico, não só dessa exposição, mas de todas as exposições, e que é um grande gravador também, e também um mestre de Tai Chi Chuan. Aí, Tomé! E esqueci de uma outra pessoa também, que é o Sérgio Guerini, que é o fotógrafo que fez as fotos pro folder e que também é um baita pintor. Ele tem pinturas expostas numa galeria lá na Gabriel Monteiro da Silva, que agora no Contempo. Exato. Quem quer começar? Maria. Eu? Bom, eu acho que, para mim, esse dia é um dia de festa, um dia de alegria muito grande, porque tudo está se realizando nesse espaço. Fiquei emocionada agora. Que eu projetei e pensei nisso, que eu gostaria de fazer, de ter esse espaço compartilhado com outros artistas, outras pessoas. E hoje é o dia que está sendo mais integrado com tanta gente. Eu estou muito feliz e eu acho que estamos realizando, de fato, o que eu tinha previsto. E nesse sentido, eu também quero dizer que a escolha do grande amigo meu de tantos anos para ser o curador foi muito especial, Ernesto. Tenho que te agradecer demais, porque eu não imaginava que a gente fosse ter esse grau de exposições, tudo isso que você criou, e o que você escolhia nos ateliês, esses meus trabalhos que têm quase 30 anos, e na outra exposição também, e que foi assim muito especial para mim, e foi também muito gratificante, porque foram muito apreciados, né? E isso, nós que trabalhamos muito reclusos nos ateliês, no silêncio, tantos anos e tal, quando a gente, com tantas dúvidas, né? Que ser artista tem sempre dúvidas e desafios, Dedê, né? Eu acho que é muito, muito bom ouvir a opinião dos outros, do público, e isso, eu sempre disse que qualquer obra de arte se completa com o olhar do outro. Enquanto não tiver o olhar do outro, não está completa. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer vocês todos por terem vindo, e essa equipe toda que a gente tem também, que o Ernesto já mencionou. Tá? Quer ir você agora? Passo a palavra para os mestres. Bom, agradeço o convite da Maria, né, de vir aqui. Acho que foi extremamente proveitoso
gentil, desde o começo ao fim. Né? Até agora sendo muito gentil. Outras palavras, o que está acontecendo aqui. Né? Eu acho que a própria ideia inicial do Ernesto, da corodaria, falar em colagem, né? É o que está vendo agora. Nós estamos nos colando de ideias, de pensamentos, né? E é sempre muito importante a gente ir ao encontro do valor da palavra e da origem da palavra. Né? Eu acho que é fundamental entender e ampliar o entendimento de uma palavra. Né? Eu acho que se pensar num simples pente, né? O pente ele serve para organizar nossos cabelos, né? Então é um objeto que organiza. Né? Ele é mais que um pente, ele organiza as coisas. Né? Então acho que às vezes uma palavra tem uma amplidão maior do que a gente pensa. Né? Então acho que é bom a gente ver essa questão da colagem nesse sentido também. A gente se cola, né? A gente se ama e se cola quando se ama. Né? Acho que essas coisas são muito importantes. Né? Acho que esse encontro, principalmente, é uma reflexão sobre essas coisas aí, né? Sobre as questões mais amplas do que ela se torna arte, né? Porque ela é mais ampla, né? Do que ela não é só um papel impresso, desenhado, né? Um objeto, né? Ela é muito mais coisa, né? E acho que ela se torna arte nesse sentido de ser mais, né? Esse ser mais universaliza as coisas, né? Cria unidade nas coisas, né? No pensamento, né? Então, é uma coisa que se debate muito hoje, né? Essa questão cultural, né? Quanto mais a gente ampliar a cultura da gente, melhor. Né? Ouvir a música do João, né? Relacionar essas coisas. Né? Eu acho que é isso. Obrigado, Maria. Por deixar eu falar também. Né? Obrigado. Obrigado mesmo. Vou te mestre aí, por favor. Você, Mário. Eu? Vamos lá. Fala ainda. Bom, também eu começo agradecendo a Maria pelo convite, né? E a toda a equipe que ajudou a gente, enfim, todos que o Ernesto já lembrou, né? E também fico muito feliz porque estou vendo aqui vários amigos de longa data, né? Eu acho que, na verdade, também fico emocionado. Na verdade, a gente está celebrando aqui a amizade, né? Isso aqui é uma celebração da amizade. O Márcio, que eu conheço, sou amigo há 50 anos. Né? Calma. 60. O Geraldo ali também, meu amigo. 48. O Férez, a Evani, enfim. O Mauro, foi nosso aluno, o Mauro, querido, tanto. Enfim, o Rogério, o Férez, meu queridão, a Eliana também, enfim. Desculpa se eu não estou visualizando alguém aqui, mas é uma celebração da amizade, né? E é uma amizade que, no caso da Maria, começou durante a pandemia, né? Eu conheci o trabalho da Maria já há muito tempo, por causa da Margot. Margot, minha amiga também, de tantos... 48, né? Não vou falar. E já tinha referência da Maria através da Margot. E conheci o trabalho dela e só vim conhecê-la durante a pandemia, que a gente tinha um grupo criado pela Jaqueline Arones e o Pedro Paulo Cândido, que a gente fazia desenhos de modelo 2 vezes por semana, às quintas e aos domingos. Das 5 às 7h30, mais ou menos, da noite, a gente desenhava um modelo online, pelo computador. Né? Depois discutia o trabalho, cada um mostrava o seu trabalho, discutia. E isso foi a grande oportunidade de conhecer melhor a Maria, né, Maria? A gente descobriu os desenhos e também descobriu essa amizade também, né? E daí, quando ela me convidou, eu falei,
curadoria do Ernesto, um Ulisses junto, o Márcio, eu falei, não, poxa vida, isso é demais, né? Enfim, e agora, também é uma exposição que o Ernesto, acho que percebeu muito bem, né? Todos os trabalhos que estão aqui são trabalhos que foram feitos à mão, são artesanais, né? Não tem nada aqui que tem o tratamento atual da arte. A arte toma caminhos atualmente que não é do nosso interesse, né? Não é da nossa feitura. A gente ainda faz trabalhos manuais, né? A gente faz trabalhos que são trabalho com pedaços das coisas, né? Então, os meus trabalhos, por exemplo, eu selecionei as madeiras, né? Os pedaços de madeira, né? Trabalho com madeiras encontradas, com resíduos de madeira que foram achados, como o João também parece que trabalha dessa maneira, né? Com resíduos de madeira, e a gente tenta trazer isso para o âmbito do trabalho artístico, né? De uma certa forma, eternizando, entre aspas, né? Sem nenhuma grande pretensão, mas eternizando uma coisa que foi abandonada, né? Então, existe aí uma seleção desse objeto. E depois, uma segunda seleção, na hora que a gente junta tudo isso numa obra, né? E vai criando uma nova situação com ela. Então, dois filtros. Um filtro na hora que você encontra o objeto. Esse objeto, ele pode ser qualquer um, em qualquer lugar, né? Isso é importante a gente enfatizar, né? Que a gente tem que estar sempre com um olhar atento a tudo, a todo momento e a todas as situações e coisas, né? Então, tanto vale uma informação do jornal, quanto um objeto achado na rua, quanto um filme que eu assisti, enfim, ou um poema que eu li, né? Tudo isso, como diz o poeta Manuel de Barros, matéria para poesia, né? Então, agora, depende de nós estar atento, né? Tá ligado, como se diz hoje em dia, né? Desculpa. Eu achei que eu estava atualizado. Bom, daí chego aqui, eu vou encontrar um trabalho da Maria que continua sendo um mistério para mim, quer dizer, ele justamente é atraente para mim, porque é sempre muito misterioso, eu sempre fico querendo entender aonde que ela está procurando, onde ela está buscando, enfim. Eu te conto, viu? Mas eu ainda estou descobrindo, ainda é uma surpresa para mim, né? O trabalho do Ulisses também, que me pega de uma forma muito intensa, né? Pela surpresa, né? Pela surpresa da situação, da nova situação que ele apresenta, né? Lembrando também que é um grande poeta, não é? Ele e o Ernesto, acho que atualmente são os dois maiores poetas que eu conheço pessoalmente, né? Poeta no sentido de manter o poético, de manter a poesia, né? De trabalhar com isso, né? Presente, né? Como a Maria falou, é muito difícil a gente se manter inspirado, né? Tudo leva à fragmentação, à diluição, né? A desatenção. A nossa vida toda, ela remete a gente a essa desatenção, né? O próprio meio que a gente vive, o meio urbano, ele é fragmentado, como eu falo no vídeo ali. Ele leva a gente à disrupção, né? Não à inspiração. Então, a colagem, ela surge nesse sentido de reunir de novo, né? De colher aquilo tudo, né? E reorganizar o pensamento. Na verdade, para mim, ela sempre tem essa característica de, assim como o desenho também tinha, de voltar para o ateliê, de me concentrar, de focar, né? E de trazer elementos para a pintura, para o próprio trabalho, né? E ela tem uma relevância muito grande, no sentido que eu às vezes fico até mais tempo fazendo colagem do que desenhando ou pintando, né?
Mas ela sempre é dela ela que vai realimentando o trabalho, né? Então eu sugiro a todos esse método, sei lá, se isso é um método, essa metodologia, sei lá, de olhar para o que está em volta, né? E de alguma forma tentar trazer isso para sua inspiração, para o seu fazer do dia a dia, né? Nunca desprezar nada, sempre olhar atento, né? Lógico, a minha formação ela conta muito, né? Eu me formei em arquitetura e então eu tenho um olhar que é sempre muito ortogonal, muito vertical, horizontal, latitude e longitude. Ele sempre, isso é o meu limite, quer dizer, esse olhar por espaço, né, para a questão do espacial e construtivo, né? Então, assim como também eu dei há muitos anos, eu fui professor em escola de design, então os elementos gráficos são muito importantes para mim, aparecem o tempo todo, eles vão e voltam, né? E sempre eu costumo dizer, essa geometria que me persegue, né? Que na verdade, quando você vive na cidade, ela persegue a todos, né? A gente vive num mundo geométrico, né? Ortogonal, né? Enfim, acho que poderia ficar falando muita coisa aqui a respeito da fragmentação. Enfim, é um tema que é longo, né? A gente não consegue esgotar. Eu até pensei em falar sobre isso, tal, enfim, mas não vem ao caso aqui, nem se trata de fazer nenhuma palestra, enfim, nesse sentido, né? Mas eu agradeço novamente a Maria, é uma grande honra dizer também que a Andréia está aí, enfim, o Alexandre, todos, Tomé, a Ana e a Amanda também. Meu trabalho, o Ernesto, meu trabalho nunca foi tratado com tanta dignidade como nessa exposição, né? Em todos os sentidos, um cuidado, um carinho, o tempo todo. Isso eu sou eternamente grato, né? O trabalho ter tido esse tipo de contato e esse tipo de tratamento. Então, agradeço muito, Maria. Bom. Passo a palavra. Boa tarde. Eu também. Sim. Eu acho que aqui nós estamos no terreno de uma experiência que, além disso que vocês estão presenciando, mas uma experiência sentimental coletiva muito rara, né? Só tenho a agradecer a Maria, a Andréia, toda a equipe aí, a Amanda. Porra, cara. O Ernesto é incrível, assim, porque o carinho que ele demonstra em se aproximar de trabalhos que são assim completamente diferentes, assim, entre nós, né? Mas ao mesmo tempo, pelo vídeo, que daqui a pouco vai estar nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, então vocês vão poder ver com o coração de vocês na casa de vocês, né? Aqui também, na exposição, é uma experiência, né? Porque observar o vídeo e ver as obras já é um sentimento, né? Mas, assim, apesar das diferenças, assim, às vezes, no horóscopo mesmo, quer dizer, o ateliê ele tem uma similaridade, né? Os livros começam a caminhar, as leituras elas são comuns, enfim. Eu acho que o que o Ernesto trouxe para nós é o terreno da experiência poética, né? É o terreno, é a pausa, assim, é a possibilidade também como artista de realizar algo assim que é raro ver, né? Porque o seu espaço aqui, quer dizer, as paredes elas são laterais, então aqui nós estamos nesse tablado aqui é um rio. Você tocando aqui pra gente, cara, eu me senti como se eu estivesse com os pés na água, cara. Sabe, com duas margens, assim, as pessoas começavam a entrar,
quer dizer, começavam a entender esse rio, assim, esse barulho desse rio. Quer dizer, a ideia de trazê-lo aqui foi só assim, só não, é o complemento. É a coisa sonora que estava dentro do coração de cada um de vocês e que, de repente, virou dedilhado. Né? E esse dedilhado é linha, é objeto, é madeira, é cor. Né? Aliás, esse ateliê ele é todo acastanhado. Né? É como se a gente tivesse todo momento assim, vivendo um rio castanho mesmo. Né? E sempre é uma surpresa ver o seu trabalho. Né? Eu trouxe os estudantes aqui no dia da abertura, né? Os poucos que a gente consegue, às vezes, abraçar, né? Com curiosidade, assim, né? E eu vou ver se eu consigo trazê-los em um outro momento para visitar o seu ateliê, né? Para eles poderem ver essa dinâmica, esse pêndulo que você tem aqui, porque eu acho muito raro ter esse em casa, assim, né? Esse distanciamento do fato poético, né? Assim, olha que som. Maravilha isso. Né? Eu acho que, assim, eu só tenho a agradecer, assim, porque eu fiz questão, na abertura da exposição e agora na fala, assim, fazer uma tiragem de um pequeno amor que a gente sente pela gravura, né? Pela impressão, pelas marcas, né? E distribuir para algumas pessoas, assim. Eu acho que eu consegui distribuir para algumas, tem mais um pouquinho aqui, porque são 3 artistas, né? São 3 artistas que trabalham, assim, de uma certa maneira, o pequeno cinema, a pequena escala. Quer dizer, o pequeno objeto, que aqui fica grande. Aqui fica grande. Quer dizer, esse trabalho que está aqui atrás, eu só consegui montar em casa bem tenuamente, assim, né? Eu até estava falando com o Ernesto, disse, vai dar certo, cara. Assim, porque, não, as matrizes, porque assim, eu demorei, assim, isso é um trabalho que eu fiz na Cité des Arts, tudo mais e tal, mas são pequenas matrizes que eu passei meses gravando, mas assim, de 2 anos para cá, comecei a pensar a matriz, e aí pegando o seu gancho do mestre aqui também, da cidade em fragmentos, né? Quer dizer, então eu tentei emular um pouco, pelo menos o bairro da Zona Norte de São Paulo, assim, aqueles labirintos e tudo mais e tal. Eu tentei passar para vocês essa sensação de verticalidade e de fragmento, né? Você comenta no vídeo que a gente está vendo as coisas fragmentadas. Só para encerrar, se vocês imaginarem o caminho de vocês até esse ateliê, cada um está num bairro. Né? Então nós somos raízes extensas aqui, mas até aqui a gente viu tênues belezas e muitas destruições, muitas perdas de memória. Né? Então cabe a nós, não somente aos artistas, mas assim, a espaços como esse aqui, partilhar o máximo possível as nossas memórias. Seja por palavras, seja por obras, assim, seja pela música, seja por textos. Esse jogral que o Ernesto tentou fazer conosco aqui, esse infinito, acharam no Parque do Itatiaia, lá no Rio de Janeiro. Ok. Eles acharam uma série de pinturas rupestres. Né? Acharam o quê? Uma série de pinturas rupestres no Parque do Itatiaia. E são todas meio avermelhadas, meio acastanhadas e tudo mais. Tal. E são figuras geométricas. Então não mudamos nada. O reconhecimento da paisagem, a destruição e a reconstrução sempre esteve conosco. Seja a gente arrancando uma planta ou uma empreiteira lá, uma indústria lá que vai construir umas torres arrancando tudo. Quer dizer, esse sentido de construir e destruir também, temo que seja do ser humano.
Porque se nós pensarmos na Amazônia, ela foi construída. Estão achando agora os aqueles círculos, né, que estão no solo ali devido ao desmatamento, né? Quer dizer, ela foi toda habitada. Então ela foi toda plantada, era um grande Éden. Né? Então é algo para a gente se pensar. Quer dizer, cabe a nós assim, perguntar mais do que talvez obter as respostas. Né? Mas à medida que também a gente vai ganhando mais idade, ficando um pouco mais velho, assim, a gente vai entendendo essa perda da memória, inclusive as mais próximas, né? Quer dizer, 8 anos eu perdi minha mãe. Esqueço. Quer dizer, você tocando aí, eu lembrei lá do geral ali. Então a gente sempre vive com pequenas famílias dentro da gente. Acho que é isso. Estamos abertos aí para as perguntas. É uma grande família. E esse ateliê é um lugar da experiência. Assim, só me estendendo um pouco mais, tem que ter um correspondência 4. Que são 5. Né? Não, é só a ideia, porque assim, a tendência é o lugar ficar conhecido como um lugar da experiência mesmo. Um lugar que a gente pode vir aqui flertar com as obras durante um tempo e voltar. Aglutinador, né? Um espaço aglutinador. Exatamente. A gente pode, pelo menos, ter uma liberdade de pensamento, assim, e de comportamento também. Sim. Por que não? Assim, de ver coisas assim que normalmente a gente não vê em exposições, né? Acho que é isso, assim. E também longe de um circuito comercial. É raro isso. Não que eu não queira isso. Mas assim, é raro isso. Esse apêndice, esse braço de rio, né? Que vai atingir as margens das idades. Né? Tem criança aqui, tem diversos sons, diversas idades, né? Acontecendo. Acho que a exposição está muito bonita. Quando você falou a questão da música em homenagem ao seu pai, lembrei do Piazzolla, Adeus Nonino. Também foi uma situação parecida, né? Acho que todo mundo conhece. Adeus Nonino, que Astor Piazzolla fez para o pai dele, né? Após a história do bar, eu não sabia. E também lembrando que a música é uma arte matemática, né? Quer dizer, novamente essa geometria que me persegue. Mas não é tão matemática assim, não. A gente tem o Hermeto Pascoal. De repente ele pode com a sua calça já fazer. Panela, né? Tá certo. Não, mas tem uma matemática. Mas eu acho que agora, vocês falando, enfim, eu ouvindo, eu acho que um dos mistérios que tem o trabalho da Maria é justamente não ser geométrico. Né? Quer dizer, um trabalho trabalha com orgânico o tempo todo. Né? Eu sentia muito essa... Na hora que a gente desenhava o modelo, a gente nunca trabalhava com a geometria. Às vezes tinha uma sombra, tal, que ele criava umas sombras, mas, em geral, eu estava trabalhando com o corpo humano, trabalhando com a questão orgânica do corpo, com as formas, né, orgânicas, enfim. Então, para mim, o escape da geometria vai no corpo humano, vai para o corpo humano, né? Para a observação do corpo humano. Eu acho que tem esse mistério. Eu acho que a gravura do Márcio tem isso também. As mais antigas, principalmente, tinha a questão da iluminação, da festa junina, enfim, tinha muito, acho que essa... Né, hoje em dia também a geometria está perseguindo ele também. Está indo para um outro caminho, mas vai também pela iluminação, pela luz, né, pela mistura de planos, de cores, enfim. Você falou que a geometria está presente na cidade, né? Mas eu acho mais paradoxal que ela está presente nos desenhos indígenas, a geometria. Um povo que vive na natureza, imerso na natureza, fazendo geometria. É claro, porque ele vê as padronagens. Ele vê a padronagem de uma cobra, de uma tartaruga, de tatu. Não só isso, a padronagem está feita no trançamento das palhas que eles fazem. Também. Está presente no fazer, né? Mas é uma... Tudo bem que eles possam perceber isso, né?
Mas eles assumirem isso é um padrão que não está no mato, não está na natureza. Pode ter, eles podem ver isso aí, mas eu não vejo. Tá? Entendeu? Não, mas você sabe que tem aquele livro não é do Krenak, do Copenau, obrigado, Ernesto, que é A Queda do Céu, que eu acho que é o livro mais importante, talvez, do século XXI, até agora, assim, porque fala da iniciação de um xamã. E se nós entendermos que nós não, por exemplo, aqui, nós não estamos sozinhos, tem algo presente aqui que também está ouvindo, né? Mas, de alguma maneira, a gente precisa ter acesso a isso. A música é uma forma de acesso a isso. O sono também é. Os sonhos, assim. Um susto é. Assim, uma quase morte, um negócio... E alguns psicotrópicos. Aí você já vai direto. Aí você precisa de um médico para puxar de volta. Paraísos artificiais. Não, eu estou falando isso sério porque, assim, quem não leu esse livro, leia. Porque é um livro assim que fala da iniciação geométrica mesmo. Que os entes, eles têm essa organicidade e, de repente, eles ganham a forma... Não são retângulos assim, são formas que são luminosas, mas que têm um limite atmosférico. Assim. E eles vão querer pegar essas coisas que, teoricamente, são lendas e aplicar no corpo, como uma pintura corporal. Né? Uma pintura corporal indígena, aquela que é só linhas, ou uma que é só cor. Você adora isso, aquela cor avermelhada que emula o sangue que está aqui dentro, que bombeia as coisas, que de repente vai para a pele. Né? Pô, os indígenas faziam gravura. Eles faziam uma espécie de rolo, passavam na tinta e rolavam para cá. Eles criavam uma série de padronagens assim e rolavam. Quer dizer, e ainda rola, ainda rola. Então, essas coisas elas são presentes, elas existem. Só que, assim, falar sobre isso, principalmente, às vezes, na universidade, esse fato espiritual fora da religiosidade, fora de um budismo, de um candomblé, de um catolicismo, enfim, dos ismos. Né? Mas se você falar que a coisa ela existe, como essa mesa aqui, com essa sombra toda geométrica aqui, né? Quer dizer, o que está ali embaixo? A criança vê, ela passa, fica bem longe desse vãozinho. Então, cabe... Você sabe, Márcio, você nunca perdeu essa infância, você também. Nós nunca perdemos essa infância como artistas, né? Quando a gente brinca, quando você brinca com as geometrias, eu imagino quando você está... aquelas noites de insônia, você olha assim para o teto, de repente passa um carro na rua com aquela luz no teto, assim. Imagina os indígenas dormindo assim, naquela rede assim, e de repente passa um cometa, cara. De repente ilumina toda a oca, assim, caralho. Não vai falar caralho. Mas assim, pô, que incrível isso. Caraca. Esse dado está no filme O Abraço da Serpente. Quem não viu, veja que o final é exatamente isso que você está falando. É a geometria. Que ela Que filme é esse? O Abraço da Serpente é um filme colombiano. Estava no YouTube até pouco tempo atrás. Que fala fala da perda de memória através de um xamã. E o xamã reconhece a história é complexa, assim, mas vem um alemão que quer pegar uma flor e tudo mais, esse xamã vai levar ele até essa flor. Só que a jornada é uma transformação. Sim. Então, não é somente nós que perdemos a memória, né? Quer dizer, todo povo indígena perdeu a memória, todo povo negro, enfim. Mas, enfim, eu acho que O Abraço da Serpente, o final é completamente geométrico. Anotem esse filme, que tem tudo a ver com a exposição. Além de ser geométrico, é extremamente colorido e imagético. Então, quando você põe isso nas rochas, quando você põe isso em desenho na água, assim, quando você entende que a coisa ela tem uma espécie de ligação, assim, surgem as obras, surge a mensagem, né? Que por vezes não é por palavra, é por canto, né? O canto é o livro mais antigo. Então, que a população mais complexa do que a cultura indígena, né? Que cantava, você ouvia isso desde criança, você vai passando um para o outro com o corpo e tudo mais, não tinha vergonha do corpo, né? Você pintava e tudo mais, provava os elementos. Porra, eu tenho horror de água fria.
Então, os caras, quer dizer, provaram os elementos. Lembrando também da mandala tibetana, também, né? Que também trabalha com a geometria o tempo todo, enfim, com recursos primitivos, né? Mas mantém a questão da simetria o tempo todo presente, enfim, simetria em todos os sentidos, né? Rotação, translação e especular, enfim, mas sempre voltada para reunificar tudo, para reorganizar o espaço, reorganizar a concepção toda, né? Quer dizer, Mas eles falam do caos. Você falou da mandala, assim, eles passam meses fazendo essa mandala e depois eles deixam para as crianças passarem por cima. Sim. Cara... Vida que segue, né? Eu acho que todo o trabalho, talvez o seu, o do Márcio também, da Maria, talvez todo o trabalho seja essa apreensão de algo assim muito belo, muito bonito, assim, que de repente é plasmado em determinados materiais, assim, no papel, seja no violão, seja num desenho incrível de um sapato, sabe, uma roupa. Quer dizer, então você plasma isso, uma poesia para a coisa ela ficar cintilante, né? A coisa ela ficar mais alegre, assim. Interessante que o Mário ele traz essa ideia da fragmentação, né? Quando ele fala da colagem, né? Você também da cidade, mas ao mesmo tempo a ideia da geometria. E o Périco lembrou do pente, né, como instrumento de organização. Então, eu também penso nessa duplo sentido, né, da colagem, porque de uma certa forma ela revela essa aparente fragmentação, né, a perda da unidade, né, mas ao mesmo tempo ela também revela a possibilidade de uma organização consciente, né? e que transforma essa aparente fragmentação, que seria o caos, né? Numa ordem, né? Num cosmos. Né? Isso se dá pelo olhar consciente, pela percepção. Né? Eu acho que uma coisa que essa exposição revela de uma forma maravilhosa, desde o livro de colagens do Ulisses, dos livros, dos cadernos de colagem de vocês, até as obras que estão nas paredes, é uma coisa que é difícil as pessoas que não estão envolvidas com esse fazer entender, que é a possibilidade do pensar visual, né? Você realmente acessar um entendimento, um conhecimento da profundidade que for, só com a imagem, né? Quando vocês trazem todas essas referências da cultura indígena, a gente está falando disso, no fundo, porque essas imagens são conhecimento, são tradição, são memória, são imagens pedagógicas, né? Então, o livro do Ulisses, nesse sentido, eu acho que ele é o que mais caracteriza esse sentido do pensar visual, né? Que é tão difícil, por exemplo, ser incorporado pela academia, né? Pela universidade, né? Que o artista, quando entra na universidade, tem que fazer o mestrado, tem que fazer um texto, né? Além da obra, o visual tem que construir um texto para explicar ou para se referir à obra, né? Visual, né? Quer dizer, você tem que fazer 2 trabalhos, né? E enquanto bastaria um, né? Eu lembro muito do Evandro. O Evandro Carlos Jardim, que foi mestre de todos nós aqui, ele falava muito disso. O trabalho de mestrado dele só tinha imagem. E foi... Da Renina também. Da Renina também. E aí isso causou um desconforto imenso na universidade, né? Porque ele era um artista já muito conhecido, muito respeitado, era um professor também muito respeitado, e de repente ele apresenta um trabalho totalmente fora
né, daquilo que era regra, né? Você precisava se expressar através de um texto, né? E ele foi até chamado pelo diretor da escola, não sei se era o Zanini na época, pelo reitor, para rever isso, e ele se manteve firme. Ele falou, não, a gente tem que proporcionar o desenvolvimento de um pensar visual. Ou seja, as pessoas têm que desenvolver essa capacidade de ler a imagem, de pensar através da imagem, não o artista traduzir isso em miúdos, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco preguiçosa, né, de certa forma, você traduzir isso para uma outra linguagem que nunca consegue abarcar aquilo tudo que o pensamento visual acessa, porque é um pensamento que não é raciocínio, mas é, antes de mais nada, percepção. Né? E talvez nisso a gente encontre a experiência do xamã. Né? É um pensar que é, antes de mais nada, percepção, conexão. Né? Conexão, e aí a gente toca no sentido que muito se falou aqui da amizade. Né? Quer dizer, você estabelece uma relação amorosa, viva, interessada, né? com aquilo que te cerca. E não só com aquilo que te cerca, aquilo que você é também. Você produz esse espelhamento, né? Em relação aos mundos, né? Os mundos externos, os mundos internos. Né? E eu acho isso muito incrível perceber nessa exposição aqui, porque e como os trabalhos estão o tempo todo dialogando uns com os outros, né? Agora, tudo isso exige tempo, exige um certo esforço, né? Assim, você precisa criar um espaço interno para começar a perceber essas coisas, né? Não é que alguém vai te explicar isso. E muitas vezes essas percepções sempre estão envoltas por uma dúvida, né? Pelo mistério, né? E por isso que elas vão mais longe, porque elas não esgotam, elas não se esgotam, elas são capazes de conservar a presença do mistério, né? Então, eu acho muito interessante, por exemplo, como vocês também, sem combinar nada, né? Também falaram de coisas que convergem, né, para esse sentido assim da percepção atenta e consciente do mundo, né, e de si mesmo, né, e como isso enfrenta essa fragmentação, que na verdade é só uma expressão da distração, né, porque se você olhar bem mesmo, não tem fragmentação, tem uma continuidade. Como é que é, Ernesto? Perdão. A fragmentação é produto de uma distração, né? Ou seja, uma interpretação distraída, né? da realidade. Porque se você perceber bem, não existe fragmentação, existe um contínuo, né? E a gente... Outro dia eu estava vendo o sujeito pegou uma pena de pavão e começou a ampliar aquilo no microscópio eletrônico. Você passa por todos os elementos, por todas as galáxias, você passa pelo mineral, pelo animal, pelos rios, você passa por tudo que existe dentro de um fragmento de uma pena de pavão, assim, está tudo lá, né? E eu quando vi isso, eu realmente me emocionei muito, a ponto de chorar de emoção, porque eu pensei, puxa, cada vida que se extingue, cada pássaro que é morto, cada vida que se extingue, é um universo inteiro que desaparece. Um universo inteiro. Né? E eu acho que vocês colocaram muito bem um pouco a função da arte, do artista, é olhar e revelar, não no sentido de explicar, mas de trazer à tona, né, desse rio, né, caudaloso e brilhante, essas percepções todas.
Vê se alguém quer falar alguma coisa, perguntar. Ninguém quer falar. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem? Começou a ficar agitado. Ficou agitado. Ficou, né? Chimbolo? Ela perguntou o título do... Que é o título, não, o texto, né, do Archimboldo? É dedicado ao Archimboldo, Giuseppe Archimboldo. Ele foi um pintor italiano, do barroco italiano, que você certamente já viu alguma pintura dele. Talvez não esteja ligando o nome. Então, porque ele fazia retratos, né, figuras humanas, assim, mas compostos por outros objetos. Então, por exemplo, tinha uma cabeça feita só de legumes, outra só de flores, outra só de ferramentas. Né? Você lembrou agora? Isso, exatamente. Essa ideia, né, da colagem. Aliás, uma coisa que eu queria sugerir, depois que a gente encerrar a conversa, é de ligar a TV e aí quem quiser pode ficar para assistir o filme que o Matheus realizou a partir de uma provocação nossa, que revela um pouco o ambiente do ateliê. Porque quando eu comecei a visitar os ateliês com essa coisa da colagem na cabeça, eu comecei a olhar os ateliês e falei, poxa, mas o ateliê é uma colagem, né? O artista está dentro já dessa colagem. Né? E ouvindo os artistas falando, o pensamento, a memória também é essa colagem. Né? Quer dizer, o que é o ateliê no fundo? É essa organização da qual o Pérez nos lembra, né? Que o artista faz a partir de um universo infinito, imenso, que ele vai retirando desse universo alguns elementos, um livro, uma ferramenta, uma pedra, né, uma concha, né? E aquilo tudo vai sendo organizado no sentido não só sensível, mas significativo, né? Simbólico, você pode dizer assim, mas ao mesmo tempo móvel, né? Porque todos aqueles elementos estão o tempo todo, como você falou, se movimentando no ateliê, né? E às vezes entrando dentro do trabalho. Então, eu achei interessante revelar um pouco desse universo do ateliê e do processo dos artistas, e foi isso que o Matheus fez, acho que de uma forma muito bela, assim, no filme. Obrigada, parabéns.